feita fez. Gostaria de dar os benefícios aqui. Amém? E quero pedir para o Leandro, que vai estar aí, né, para nos ajudar. Quem for ficar aí no computador, que fique de pé comigo. Beleza? E de preferência a Bíblia vem porque é a mesma versão que eu estou usando. Assim a igreja acompanha, mas perde. Eu sei que nesta noite nós temos aqui a Luana, né? Luana vez. E a irmã dela tem o seu nome. Patrícia. Isso, Patrícia. Tem mais alguém aqui? Pela primeira vez? Segunda? Né? Não temos. Então, Patrícia e Luana, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Amém? São filhas do seu José, nosso vizinho aqui, né? Eu até pedi para o seu José também vir, né? Ele disse que eu quero ficar um pouco com o meu neto, mas sempre serão bem-vindos. Eu gostaria de pedir para uma jovem, para uma senhora, e me dar um abraço. Eu ia pedir para a avó, eu pensei, pô, um abraço nelas aí, dá os bem-vindos, bem caloroso. Amém? A Luciana, a secretária, já está ali no forno, uma lembrancinha para ela. Eu quero lembrar a você que terça-feira, a partir das 19h30, o encerramento da campanha, né? É o último dia da campanha, a igreja de joelho, famílias de pé. Não perca, venha aí essa terça-feira. Na quinta-feira, a partir das 19h30, estamos aqui em um culto de oração. No sábado, haverá uma programação especial aqui, a partir das 15 horas. Encontro do DEFESP e do DOBESP. É os homens e as mulheres do estado de São Paulo. É claro que é aqui da nossa região. Então, no próximo sábado, a partir das 15 horas, é muito provável. Eu gostaria de que nosso irmão Adriano tivesse assim um bate-papo com os homens, para a gente ter uma noção de quantos homens estarão presentes. Eu considero que vai estar aqui a maioria dos homens. Não vai estar um número expressivo. E tem um número expressivo, nos falta espaço suficiente. Eu já tenho confirmado pelo nosso irmão Felipe, que é o líder setorial, 17 homens que vêm de igrejas de fora. Então, sendo assim, eu já conversei com o pastor Rivelino. Dependendo do número, as mulheres ficarão aqui e os homens vão descer para a igreja do Jardim-Olga. Nós iremos ter o nosso momento. Mas eu peço que vocês confirmem, no grupo dos homens, de preferência. Fala assim, eu, assim, né? É assim, né? Lá no grupo dos homens, porque 17 homens, por exemplo, na nossa salinha que é lá, não comporta muito bem. Mas eu acredito que só daqui da igreja que nós teremos mais de 17. Pelo tanto de homens que eu estou vendo aqui, nós teremos aqui uma grande festa nesse sábado, onde o pastor Sérgio Alisson vai estar aqui, é o segundo líder do PS, que vai estar ministrando a palavra de Deus para nós. Não se preocupe com comes e bebe, que nós vamos terminar, mesmo que seja no algo um pouquinho antes das mulheres, para nós subir, para nós chegar aqui daqui a comer, irmão. Nós não vamos deixar ela finalizar e começar a comer, não, nós vamos terminar, ajustar o nosso relógio para a gente terminar um pouco antes de sol. Sua preocupação no deslocar, querido, nós temos um número, graças a Deus, expressivo de pessoas que têm carro, dá para levar todos os primeiros que não têm carro, dá para a gente descer, e voltar rapidamente
encerramento aqui com todos juntos. Então, toda a igreja, eu acredito que pode estar presente. Amém? E no domingo, nós teremos escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã e às 18 horas, um grande culto de louvor e adoração. Amém? Aí você estava bem concordadinho, você ouviu o recado direito, né? Quero aproveitar e pedir também, que foi me passado aqui, para que você redobre os seus cuidados. Né? Talvez não seja surpresa para você, mas a Santa Casa e a UPA está a um surto aí de dengue, né? Agora o negócio, ela estava de férias esse tempo inteiro aí, contra a Covid atacava. Agora ela voltou novamente, tá? O problema é que há um problema, há uma questão de saúde, então você precisa se cuidar o máximo possível para evitar. Eu tive ultimamente já algumas vezes aqui na Santa Casa um número expressivo. Um atendimento rápido, sim, considerando o número de pessoas, um atendimento rápido e excelente, né? Por isso que já foi 2 vezes. Né? Não faz o que pode, né? Mas eu falo que o que a gente pode se cuidar melhor. Bem? Então, para dar o recado e assim nós iremos. Se nós estamos com a mensagem da carta aos Coríntios, certamente você já tem o texto, não é mesmo? Sim. Nós já tivemos aqui o início da mensagem, o meio e o fim das apresentações dos cânticos. Nós iremos trazer uma reflexão dessa noite no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Os irmãos que estavam em Corinto. Escutem só, eu quero aqui resumir de uma forma bem simples e prática a questão da Páscoa. Amém? Olha lá, nós vamos ler um verso só, porque nós iremos andando nesse capítulo. Irmão, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Vamos ler toda a igreja. Vamos, irmãos. Vamos lá? 3, 2, 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Amém. Feche os olhos. Pai, que amor, em nome de Jesus, eu te louvo, ó Deus eterno, pela vida, Senhor, de cada um que está presente, pela minha vida, Senhor, ó Deus eterno, ó Pai amado, pela tua presença nesse lugar. Eu peço, Senhor, ó Deus, a tua graça, que eu venha, Senhor, com sabedoria e clareza, expor, ó Deus, a tua palavra, para que possamos, ó Deus, aprender um pouco mais e juntos, ó Pai amado, aleluia, andarmos em rumo, Senhor, a Canaã celestial. Assim, ó Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que é de conhecimento da maioria, se não de todos, que a Páscoa ela é celebrada pelos judeus, comemorando a saída do Egito, né, da sua época da escravidão para uma terra prometida. Ele celebra essa libertação. Como cristão, nós celebramos a nossa libertação do pecado. Cristo sendo o Cordeiro e nos libertou do pecado, e nós celebramos, hoje somos livres em Cristo. Essa é uma forma prática e sem coelho, sem chocolate, ainda que todos nós, eu imagino, que andou rabiscando aí, se não comprou um ovo de Páscoa, comprou um chocolatezinho, mas temos a
a libertação. O verdadeiro Cordeiro é Jesus, é Ele que nos libertou. É comum você pegar uma leitura sobre todo o sacrifício, todo o sofrimento de Jesus. Por exemplo, a Igreja Católica faz muito bem, por exemplo, ele fez no domingo passado, no domingo de Ramos, com aquela trajetória, aquele momento da entrada triunfal de Jesus. Eles fazem a vida dolorosa, onde o Jesus entra, caminha com a sua cruz, e não é diferente os cristãos evangélicos apresentando peças, com todo o sofrimento de Jesus. E você lendo, o sofrimento de Jesus vai muito além daquilo que muitas vezes nós expressamos, que ele foi desprezado, ele foi cuspido, ele foi colocado no madeiro. Você encontra algumas leituras de pessoas com conhecimento na área que a causa principal da morte de Jesus seria cãibra, por ele estar o tempo inteiro numa posição sem poder se movimentar. Você lembrando, por exemplo, quando você está no trem lotado, segurando aquele negócio assim, e a mão ela cansa no decorrer do tempo, e você tira uma e volta a outra, e levanta o pé para descansar. Imagina Jesus todo o seu tempo com as mãos cravadas, e quando tudo estava lhe consumindo, ele não poderia nem sequer respirar forte, porque quando você faz isso, você ergue a cabeça para encher o pulmão, aquela coroa de espinho encostava atrás e fazia com que os espinhos perfurassem mais a sua cabeça. O sofrimento foi enorme. Então, aquele tempo ele precisava das cãibras, o corpo se reduzia, mas ele não poderia sair. A Bíblia relata, e você vê pessoas com relatos trazendo para nós o tão grande foi o sofrimento. E o que eu quero apresentar com isso é que todo esse sofrimento, ele ser levado na cruz e morrer por nós, isso não mudaria em nada as nossas vidas se ele acabasse aí na morte. Se simplesmente ele tivesse sofrido todas essas dores, toda essa vergonha, e apenas tivesse morrido, nada mudaria. Seria apenas mais um que sofreu. Não, você diz, mas o sofrimento não teve? Sim, valeu a pena, mas não simplesmente porque ele sofreu. O segredo está, já foi dito aqui, na ressurreição. Na ressurreição. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, ele chama a atenção para os irmãos, e nós iremos ver aqui alguns pontos interessantes que Paulo coloca para aquela igreja. Veja que Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja porque havia algum problema, ou alguns problemas, e ele está aqui focando, procurando trazer uma solução, e essa solução serve para nós hoje que estamos aqui. Nós podemos aprender muito com o que Paulo escreve para essa igreja. Então ele começa dizendo, irmãos, quero lembrá-los o evangelho que eu preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que apeguem firmemente a palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Paulo tem consciência de que esta igreja, ela sabia, ela conhecia, mas é como se tivesse esquecido. Por isso que Paulo diz, eu quero vos lembrar que o evangelho que eu preguei e que vocês receberam, se é que receberam, e permanece firme. Caso contrário,
pois por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que apeguem firmemente a palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Verso 3. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele aqui vai testemunhar, ele vai apresentar algumas verdades para aquela igreja. Ele diz: olha, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as minhas ideias, segundo o meu discurso. Não. Paulo, ele sempre teve em mente, e você deve lembrar, quando ele estava na cidade de Bereia, ele pregava e todo mundo acompanhava, porque ele sempre citava o Antigo Testamento. É lógico, quando se refere às Escrituras, é o Antigo Testamento. Ele diz, segundo as Escrituras. Você pode conferir, por exemplo, em Isaías, dizendo, capítulo 53, ele diz: ele foi morto pelas nossas transgressões. Então Paulo diz: ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele está mostrando para aquela igreja que a palavra de Deus, o Antigo Testamento, já mostrava esse caminho, que o Cristo, o Filho de Deus, deveria morrer para nos resgatar. Então Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele afirma que a Bíblia também já aponta e esse fato que deveria ocorrer. Em tantos textos nós temos Jó, por exemplo, que afirma: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Glória a Deus. As Escrituras já apontavam, e Paulo ele está falando assim: olha, se vocês têm dificuldade para crer nas Escrituras, eu vou apresentar mais um pouco. Verso 5. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Além das Escrituras, ele diz: olha, ele apareceu a Pedro, ele apareceu aos 12, ele apareceu a mais de 500 irmãos, e ele diz: olha, e a maioria estão vivos. É como se ele tivesse: olha, eu estou falando que eles vivem, vocês, se quiserem tirar a prova, está aqui, ó, porque a maioria estão vivos. Eu estou testemunhando aqui de pessoas que viram Jesus, o ressurreto, aquele que foi morto, mas ressuscitou. E eu estou trazendo, ele vai falar, além disso, todo, ele vai dizer: depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, e depois desse apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo. Paulo apresenta as Escrituras como uma prova. Ele apresenta os apóstolos, ele apresenta Pedro, ele apresenta mais de 500 irmãos, ele apresenta, ele diz: olha, e a mim também, como um dos últimos, que já nem sou digno de ser chamado apóstolo. Ele se coloca aqui, querido, eu fico admirado da posição que
isso, ele não falou sou quem eu sou, não, sou o que eu sou, é pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. A humildade desse homem nos faz refletir o nosso posicionamento. Ele diz: olha, eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus, mas a graça de Deus me alcançou e eu trabalhei, mas essa graça veio na minha vida e não foi inútil, porque eu trabalhei mais do que todos eles, não eu propriamente, mas a graça de Deus que está comigo. Ele está falando aqui de como Deus trabalha na vida daquele que compreende, que se coloca na posição de humildade. Ele reconhece que foi perseguidor da igreja de Deus. Você deve lembrar da morte que Estevão, Paulo estava presente, consentiu, ele estava ali. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele estava em uma missão de perseguir os servos do Senhor, e ele reconhece que diante de tudo isso, ele nem é digno de ser chamado apóstolo, mas assim como nós também falamos aqui, reconhecemos que não somos dignos de sermos servos de Deus, mas a graça de Deus nos tornou filho. Nós precisamos, queridos, nos alegrarmos no Senhor, porque a sua graça em nossas vidas. E o apóstolo diz: olha, mas não foi inútil. Deus investiu na minha vida e não foi inútil, porque eu trabalhei mais do que todos eles. Não eu propriamente, mas a graça de Deus que há em mim. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluia! Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido ele, isso que pregamos e nisso que vocês creem. Ele diz: olha, não importa se fui eu, não importa se foi outro apóstolo, o que importa é que nós pregamos e vocês creram. Nós pregamos que Cristo
porém estamos ainda perdidos. Pois a nossa esperança não pode ser apenas nesse mundo, nessa época, para essas coisas, não. A nossa esperança é futura. Sendo, mas de fato, olha só o verso 20. Nesse caso, verso 19, 18. Nesse caso também, o 16. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso também, os que dormem em Cristo estão perdidos. Paulo, ele vem de uma forma brilhante dizer, porque qual é a nossa esperança? Que os que dormiram em Cristo estão descansando. Mas se não há ressurreição, então os que morreram também estão perdidos. Paulo faz um resumo e diz: está tudo perdido. O discurso é vazio, a fé é vazia. Eu continuo no pecado e aqueles que morreram em Cristo continuam também perdidos, porque não há ressurreição, morreu, acabou. Ele está aqui mostrando com clareza. 19. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens o mais digno de compaixão. Aí o 20 ele vai afirmar: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormem. Ele está falando que Cristo é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Ele é a primícia. Ele ressuscitou. E talvez você diga: mas Lázaro ressuscitou primeiro, né? Mas como Cristo, ele é a primícia. Mas o filho da viúva de Naim também ressuscitou primeiro. Mas Cristo, ele é a primícia. Eu quero dizer que Lázaro ressuscitou, mas ele viveu uma temporada e voltou a morrer.
Ora, quando se diz tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Aqui alguém pega o gancho para uma heresia que eu gostaria de esclarecer. É um costume de igreja hoje, tem igreja que você se batiza pelos seus mortos. E é uma cultura grega, né? E Paulo ele está aqui não é dando base para isso, não. Ele está falando, porque se alguém se batiza pelos mortos e não crê na ressurreição, não faz sentido. É um erro gravíssimo. Então, ele diz: se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizar por eles? Também nós, porque estamos nos expondo ao perigo o tempo todo, todos os dias enfrentamos a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se for por meras razões humanas, que não tem com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ele está falando: olha, se não há ressurreição, para que eu enfrentei tantas dificuldades? Ele cita a cidade de Éfeso, por exemplo, né? Que atacou ele de maneira feroz. Ele diz: se não há ressurreição, então cabe aquele pensamento do povo no Antigo Testamento, onde Isaías fala que Deus estava requerendo do povo de uma promessa, e o povo diz: comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. É pessoas que esperam em Cristo só para essa vida, e se não há ressurreição, então ele estaria certo. Vamos viver também responsavelmente, né? Também todos os dias enfrentamos a morte, irmãos. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Paulo, ele é fantástico. Não é a primeira vez que nos seus discursos ele usa a frase da filosofia grega para aplicar. É uma frase que você fala constantemente, e essa daqui é uma delas. Paulo está usando
Se vocês semeiam, não nasce, a não ser que morra. Quando vocês semeiam, não semeiam o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Alguém já plantou, um grão de feijão? Esse aí é o mais popular, né? Hoje, isso acontece muito nas escolas. Na minha época, o meu pai dava uma semente para a gente fazer a sua roça, plantar. Já viu plantar a semente, aquela semente nascer? Semente? A semente morre e nasce uma plantinha. Você planta uma semente de laranja, não vai nascer aquela sementinha, não. Veja que o apóstolo Paulo, ele traz com tanta clareza, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, tem dificuldade de compreender, eu vou deixar bem claro. Você vai compreender que Cristo é melhor.
quando tocar a trombeta, os mortos serão ressuscitados para viver com Cristo. E nós, querido, e nós que estamos vivos, Ele deixa claro que esse corpo será revestido de poder. Não mais viveremos desse corpo que perece. Não, seremos revestidos de glória, porque Ele diz: no céu não entra carne nem sangue. Se nós não chegarmos a passar pela morte, nós seremos transformados nesse momento. Porém haverá uma ordem: os mortos eles sobem primeiro, pois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Eu quero falar para você que vale a pena suportar as afrontas, suportar a angústia, rejeitar as ofertas. Foi lido um texto que eu gostaria de ler aqui nesta noite, Hebreus capítulo 12, do verso 2 em diante. Já foi lido aqui. Veja bem: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Ele diz: olha, Cristo suportou tudo pelo que estava proposto para Ele, que Ele iria vencer, e Ele sentaria à direita de Deus. E Ele tem promessas para a sua vida. Ele tem promessas para você. Portanto, diante de tudo que você está passando, não abra mão. Continue firme. Creia que Cristo virá buscar a sua igreja. E se você ainda não tomou uma decisão e acha que a Páscoa é simplesmente o momento de celebrarmos, não. A Páscoa é o momento de celebrarmos, porque Cristo venceu a morte, é o último inimigo, e você permanece firme, e você também irá vencer. Quando tudo isso acontecer, então virá o fim, porque a nossa luta, ela vai continuar, mas com uma certeza, que nós venceremos. Porque Cristo, Ele não ficou preso no corpo. Cristo, Ele não ficou. Foi uma grande preocupação dos soldados romanos quando descobriram que Cristo não estava lá. Você vai encontrar que eles foram elaborar um plano para forjar uma desculpa. Ele dizia: se realmente o mundo souber que Ele ressuscitou, ninguém vai aceitar isso. Vamos dizer que roubaram o seu corpo. Veja que o diabo ele luta para iludir você. E não é de hoje. Ele tem toda uma artimanha para tentar nos enganar. Por isso eu quero te convidar a tomar uma decisão certeira nessa noite. É saber que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele está sentado à direita do Pai. Mas Ele está sentado à direita do Pai, mas pela sua causa Ele se coloca de pé, pela sua causa Ele se levanta, pois Estevão, na hora que estava sendo apedrejado, ele
Deus.